E aí galera, Wanderlust, tudo beleza? Hoje vamos estar dando continuidade ao último vídeo sobre o Apocalipse, sobre os sinais do Apocalipse. Então vamos explicar um pouco sobre cada um dos fenômenos naturais que ocorreram em 2020, que assustaram as pessoas, mas que não tem nada de apocalíptico, tá ok? Mas antes disso, gostaríamos que você se inscrevesse no nosso canal, desse like nos nossos vídeos, porque é muito importante para nós. Bom, e para início de conversa, vamos falar sobre os terremotos. Por que eles assustam tanto, hein? Afinal, eles são fenômenos bem comuns na história geológica da Terra. Para quem entende um mínimo de geologia, sabe que os terremotos são muito comuns em muitos lugares do planeta. Até mesmo no Brasil, Só que tem um detalhe, aqui no Brasil nós não costumamos sentir esses terremotos. Por quê? Porque o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica. E os terremotos, assim como os vulcões também, que vou falar um pouco mais adiante, estão localizados nas bordas, tá? A concentração de terremotos mais fortes acontece nas bordas de placa tectônica. E são cerca de 15 terremotos em média por ano, fortes o suficiente para causar estragos. E o interessante também, nós estamos sobre os continentes, e esses continentes estão se movendo. E claro, se alguma coisa se move, vai causar abalos sísmicos, vai causar movimento e trepidações. Só que esse movimento dos continentes é tão lento, mas tão lento, que nós não conseguimos observar, a não ser com instrumentos muito precisos. Então, por exemplo, a América do Sul está se afastando da África a cerca de 4 centímetros por ano. Tá? E isso vai causar, claro, terremotos. Então, terremotos é muito, mas muito comum. Então, para ser um sinal, teria que ser alguma coisa totalmente fora do normal. Ou então, teria que estar ligado a alguma profecia bíblica, como, por exemplo, a que eu vou ler para vocês agora. Apocalipse 16:18. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. Assim fica claro que para um terremoto realmente ser considerado um sinal, ele tem que estar fora do normal. E esse terremoto tem que ser tão grande, mas tão forte, tão violento, como a Bíblia fala, que esse terremoto é tão forte como nunca houve desde que há seres humanos sobre a Terra. Isso é interessante, porque a geologia mostra que lá atrás, há milhões de anos atrás, quando não havia seres humanos aqui na Terra, houveram sim fortes terremotos. Mas esse aqui que está para acontecer também vai ser muito forte, e no próprio Apocalipse fala que as cidades das nações irão cair. E o interessante é que em muitas cidades modernas, da Califórnia, do Japão, os prédios lá construídos são prédios de última geração de tecnologia. Como assim? Eles são construídos para suportar fortes tremores. Ou seja, não é qualquer terremoto que vai derrubar esses prédios. Mas aqui no Apocalipse fala que vai ter um terremoto em que as cidades das nações vão cair. Ou seja, para derrubar esses prédios que são construídos para suportar o terremoto, somente um terremoto fora do normal. E ele vai ocorrer um dia. Aí sim eu posso considerar um sinal. Mas o que tem acontecido agora, nos últimos tempos, nos últimos meses, tudo dentro da normalidade. Ou também poderia considerar, por exemplo, um forte terremoto dentro do Brasil, que o Brasil é um país que está no meio de uma placa tectônica, logo os terremotos que aqui ocorrem são bem fracos. A maioria nem sentimos, tá? Então teria que ter algo fora do normal aqui no Brasil também, aí sim eu posso considerar até mesmo um sinal. Fora isso, nada demais nos terremotos que tenham ocorrido no mundo esse ano. E os vulcões? É bem similar aos terremotos, porque uma coisa está ligada à outra, está ligado à borda de limite entre placas tectônicas. Então o vulcanismo também, ele é muito perigoso, pode tirar a vida de milhares de pessoas, tá? Mas ainda assim também é algo muito comum. Recentemente, na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, teve uns fracos tremores de terra que o pessoal logo associou a um vulcão extinto que tem em Nova Iguaçu.
E numa reportagem que fizeram sobre esse vulcão, falaram que ele estava adormecido. Só que um vulcão adormecido é aquele que pode acordar um dia. Mas aquele vulcão lá que tem em Nova Iguaçu é um vulcão extinto, morto, não tem chance nenhuma de acordar. Até porque o Brasil também já cessou sua atividade vulcânica. O Brasil não está mais numa borda de placa, como eu já falei. E esses eventos só ocorrem em borda de placa tectônica. Mas tem outra coisa também que é preciso falar sobre terremotos e vulcões. Eles não são sinais do fim do mundo, tá? Mas podem ser, né, um sinal do fim da vida em uma determinada região. Por exemplo, Pompeia. Os habitantes de Pompeia não imaginavam que aquele vulcão, o Vesúvio, que se encontra nas imediações, entraria em erupção e praticamente soterraria aquela cidade no meio das cinzas, né, e de piroclastos e uma série de coisas que o vulcão expele. E a morte daquelas pessoas que viviam naquela cidade foi uma morte bem dolorosa. Então, para essas pessoas, sim, o vulcão ou um terremoto pode ser considerado o fim do mundo para eles. Só nesses casos. E uma coisa também interessante que ocorreu nesses últimos meses é que com o isolamento social que ocorreu praticamente em vários lugares do mundo, a atividade humana ela recuou bastante. Consequentemente, também houve uma diminuição dos abalos sísmicos, dos terremotos, tá? Como assim? Muitos dos tremores que ocorrem por causa dos meios de transporte, das atividades industriais. Então, isso cria uma sujeira, digamos assim, né, nos sensores que monitoram os terremotos. Então, os cientistas verificaram que houve uma redução desse ruído sísmico do planeta, por causa dessa redução das atividades humanas. E isso também não deixa de ser interessante, né? Agora já vamos abordar assuntos, né, que têm a ver com outro tipo de dinâmica, né, que no caso é a dinâmica da atmosfera. Antes, a dinâmica era interna do planeta Terra. E tudo isso baseado, né, nas leis, né, que Deus criou, tudo isso de acordo com as leis universais, né, que estão presentes ao nosso redor, no nosso cotidiano. Então é isso, o apocalipse virá, mas não exatamente agora.